Então, hoje quero responder umas perguntas que aún não tocamos em elas. Por exemplo, quem é que deve bautizar-se? Como deve bautizar-se? Como é que vou ter a convicção de bautizar-me? São perguntas muito sérias que hacemos, não são? De veras são perguntas muito sérias. Então, mira, vamos a volver aí a Gênesis capítulo 17, onde estamos a primeira vez. E aí há umas coisas tão tremendas que quero explicar isto para vocês hoje. A primeira coisa nos diz: encontraram todos? Então, vamos a ler aí. Sim, aí temos na pantalla. Vamos a ler. Era Abraão de la idade de 99 anos. Vamos aí todos? Quando lhe apareceu Jeová, ele dijo: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda delante de mim e sé perfeito. Vamos aí? 2. E pondré mi pacto entre ti e mim, e te multiplicaré em gran maneira. 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, y sim que tu nombre Abraham, porque te he puesto padre de muchedumbre de gentes. E te multiplicaré em grande maneira, e haré nações de ti, e reis saldrão de ti. E estabeleceré mi pacto entre mim e ti, tu descendência después de ti, em suas gerações, por pacto perpétuo, para ser tu Deus e a de tu descendência después de ti. E te daré a ti e a tu descendência después de ti a terra que moras, toda a terra de Canaã, e herdade perpétua, e será el Dios, e seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepúcio, y será por señal de mí en vosotros. Vamos aí? Ele é a idade de 8 dias será circuncidado, todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido em casa, el comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não fuera de tu linaje. Hasta aí. Então, aí temos duas coisas, irmãos. Temos, aí diz de 8 dias. 8 dias, mira, recém-nascido. Justo nasceu la semana passada. Então, a Bíblia diz que o pacto inclui os niños que justo nasceram. Não interessa a idade deles. Pero aí há uma coisa que temos que entender. O pacto foi hecho com Abraão. E aí, quando Isaac nasceu, quando seus 2 filhos, Ismael nasceram, quando tinham 8 dias, Abraão, então, los entrou adentro del pacto por la circuncisión. Então, que idade tinham? 8 anos. Então, los niños pequenitos, muito pequenos, quem trae para dentro del pacto? São seus papás, suas mamás, como hicimos hoje. Porque eles todavia não podem vir. Mira um niño de 8 anos,
hoje apresentamos uns que já andavam, pero um menino de 8 dias, desculpa-me, não pode incluso andar, tão pequeno. Então, os papás lo traem, pero aun que puedan andar, quando lhe apresentamos, os papás, as mamás que lo traem para apresentar. E que é que ocorre quando hacemos isso? Aí leemos, entram en el pacto. Agora, a importante coisa é entender que pacto é esse. O pacto tem duas partes. Uma parte do homem, do papá, da mamá, e outra parte de Deus. E disse Deus, e mi pacto será este contigo. Eu serei tu Deus. Então, se você traz tus hijos para dentro de tu pacto, quando são bem pequenitos, les presenta a Deus, para que Deus seja su Deus. Você está dizendo, mira, aqui está, Senhor, aún não pode decidir por si mesmo, pero agora aqui está no pacto. Porque eu lo estou traindo. Pastor Christian leu que uns padres traíam os niños. E os discípulos disseram, não, para que perder tempo com os niños? E Jesus lhe disse, deixa de venir a mim, porque o pacto era para eles. Então, Jesus los bendició e los recebeu. Então, muitas vezes temos essa confusão na cabeça. Los pequeños los presentamos a Deus e traemos para dentro del pacto. Pero los mayorcitos, quando já entendem como é que isso ocorre. Mira, quero ler uns textos que aún todavia não leemos. Vamos aí para Hechos. Vamos começar em Hechos 2, o primeiro texto. Aí Hechos 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Aí estamos. Versículo 38. Antes um pouquinho, 37. 37, por favor, aí está. Então, Pedro estava predicando. El Pentecostés tinha venido, el Espírito Santo sobre eles como línguas de fogo. Havia um vento, todos se llenaram do Espírito Santo e estavam todos acovardados, com medo, aí, cerrados na casa. E quando foram bautizados com o Espírito Santo, saíram e começaram a predicar. E aí é Pedro predicando. E Pedro predica, e há uma predicação bem grande, todo que está para detrás. E aí, depois que terminaram, o Espírito Santo tendria trabalhado nos corações que estavam ouvindo. Então se lhe pergunta, vamos a ler a pergunta que hacen as pessoas todas que estão aí. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora mira la respuesta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdão de los pecados e recebireis el don del Espírito Santo, lo mesmo que tinham recebido eles. Porque, agora mira, aí está a coisa, porque para vosotros es la promesa, e para vuestros hijos, e para todos los que estão lejos, para quantos el Senhor, nuestro Deus, llamare. Mira, aí tem duas coisas, tem os grandes e os niños. Aí diz, para vosotros é a promessa. Então, um grande que tem que passar com essa pessoa que já entende que é grande. Que é que tem que passar? Vuelva uno, por favor, Jimmy, para trás. Que é que tem que ocorrer? Que ocorrer com eles? Não antes de isso, todavia, por favor, mais um, Jimmy. Uma coisa tem que ocorrer. O Espírito Santo tem que trabalhar no coração. ¿Qué es que ocurrió ahí? Al oír esto, se compungieron de corazón. La primera cosa, hay que tener un trabajo de Dios en lo corazón. Mira, si uno se va por ahí, pero no hay un trabajo de Dios en su corazón, perdió su tiempo. Se entró, estaba seco y se salió mojado, pero nada pasó. Porque la cosa, ¿dónde está? El corazón. Repita comigo entonces. Bautismo
está colgado al corazón. Sin corazón no hay bautismo. Porque el corazón tiene que estar compungido, tiene que estar quebrantado. ¿Qué es que tenía pasado antes de eso? Tenía oído la palabra. Y mira, mucha gente piensa que nosotros creemos con la cabeza, pero eso no es verdad. No es verdad. Creemos con el corazón. Por favor, Jimmy, ponga ahí para mí ese texto que está ahí en Romanos capítulo 10. Pablo a los Romanos capítulo 10. Déjame encontrar aquí. Capítulo 10. Versículo, vamos a leer ahí. Versículo 8. Versículo 8. Vamos a leer todos. Mas, que dice? Cerca de ti está a palavra, a mesma palavra que Pedro estava predicando, que se compungiu o coração. Cerca de ti está a palavra, em tu boca. E onde? Em tu coração. Esta é a palavra de fé que predicamos. Então, mira, Pedro predicou na palavra de fé, lleno do Espírito Santo. Tinha aí milhas. Porque disse mais para frente em Hechos que 3,000 creyeron e foram bautizados, foram acrescentados. Então era muita gente. Então a palavra vino e compungiu o coração, porque disse que a palavra tem que estar onde? Ou em tu cabeça. Tu cabeça é uma outra coisa. Bata assim em tu cabeça. Essa é tu cabeça. Pero ahora tu coração está aqui, ó. Mira, está assim como muitos pulgadas para abaixo. Não é a mesma coisa. Então, palavra na cabeça, vai para a água, sai mojado, nada passou. Pero palavra em tu coração, ¿por que a palavra ou quando a palavra cai em tu coração? E aí está. Esta é a palavra de fé. Quando você crê, a palavra cai em tu coração. Não é quando você ouve e entende. Porque se você vai aí por la Bíblia, por exemplo, quando os judíos mataram o primeiro mártir cristiano, Estevão estava predicando e a palavra estava compungindo o coração. Pero não sirve solamente ter coração compungido. A palavra tem que ter um coração compungido e recebê-la. E como é que recebe? Por la fé. Então, muitas vezes o coração se queda compungido, mas não recebe a palavra porque não tem fé. E aí de Estevão, ele estava predicando, e sabe o que passava? Eles estavam compungidos, eles assim com os dentes, diz a Bíblia, barulho com os dentes. Ele ponia os dedos em seus ouvidos, porque não estava descendo a seu coração. E sabe o que fizeram? Mataram a Estevão, apedrearam a Estevão. Então, mira, aqui na cabeça estavam entendendo todo. Entenderam tão bem que disseram, não podemos mais ouvir este homem, vamos a matá-lo. Porque senão esta palavra vai chocar-se aí, nosso coração vai ser compungido, mas não o queremos. E le mataram. Então, mira, uma coisa é entendimento com tu cabeça, outra é entendimento com o coração. O único tipo de entendimento que recebe a palavra de Deus é o entendimento de tu coração, não o entendimento de tu cabeça. ¿Ok? É por isso que é muito importante você pensar. Entre você ter um coração compungido e você crer e dizer sim, então a palavra cai em tu coração. Pero aí tem uma decisão. Porque, hermanos, creer é fazer uma decisão de receber a palavra que está ouvindo em tu cabeça
hacerla cair en tu corazón. Hermanos, 40 anos de pastor. ¿Sabe uma coisa que me impressiona hasta hoje? É que há tanta gente com um cabeção desse tamanho, lleno de palavra, está todo aí, pero jamás caiu em seu coração. E aí, as vidas não se cambiam. Porque solamente quando a palavra cai em tu coração, a vida se cambia. Então, mira, o grandote que está aí, o niño que já lo entende, não é solamente o entendimento, é o coração, é a fé que vem a su coração. Agora, hermanos, aí vai uma outra coisa. A palavra da fé que predicamos. Aí vamos um pouco para frente, por favor, Jimmy. Desculpa-me, vamos volver a Hechos, para terminar aí. Hechos 2. E aí estamos no 37. Al oír eso, compungiram o coração e disseram a Pedro e aos apóstolos: ¿Qué haremos? ¿Por que hicieron a pergunta? Porque estavam creyendo com o coração. A palavra tinha caído aí. Não era como Esteban, que metiam os dedos, os dientes e lhe apedreavam. Então lhe perguntaram: ¿Qué haremos? Versículo 38. E Pedro les dijo: arrependíos e bautícese. Pero mira, Pedro disse duas coisas, pero está em ordem. A primeira coisa é arrependíos. Sem arrependimento é mentiroso o bautismo. Então, há que arrepentir-se, pero solamente arrepentir-se tampouco é suficiente. Porque aí disse duas coisas. Lhe perguntaram: ¿Qué vamos fazer? Esta palavra está caindo no coração e nossos corações estão compungidos e já não lo podemos mais. Queremos fazer algo. Isso é fé. Fé é ação. Mediante a palavra que ouviu. Então eles disseram que queremos fazer algo. E Pedro disse duas coisas. A primeira coisa, se arrependa. A segunda coisa, se bautize em nome de Jesus. E aí, a terceira coisa é uma consequência. Vão ser perdonados de seus pecados, porque se arrependeram. E porque confessaram a Jesus, então vão ser perdonados seus pecados. E Pedro vai mais, ele disse: para vosotros é a promessa e para vossos hijos. Agora que vem uma coisa muito em séria. Muito em sério, que tienes que entender muito bem. Quem é que pode fazer isso que leemos aí? Você quer que Pastor Juan pode predicar aí e compungir o coração? E a pessoa, ou poner seus dedos aqui, porque duas coisas podem ser quando compunge o coração. Ou rechaça e põe os dedos nos dientes e apedreia. Ou pergunta: ¿Qué quero fazer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Usted cree que mi palavra pode hacer isso? Não. Na palavra de homem alguno pode fazer isso. Só há uma maneira de ocorrer isso. É a palavra de Deus usada por el Espírito Santo, aplicada por el Espírito Santo. Por isso, Hechos, a primeira coisa que disse, o Espírito Santo vindo sobre os apóstolos, como llamas de fogo, e um vento estava aí, começaram a falar em línguas, e aí a multitud vino. Então Pedro disseram: estão borrachos. Pero mira, tempranito de manhã, que homens são esses para estar borrachos de manhã? E aí Pedro disse: não é borracheria isso. Esse é o que o Espírito Santo dijo. E começa a falar de Jesus. E sabes o que passa? O Espírito Santo, usando a palavra em lo coração, compunge o coração. E aí, então, a palavra cai no coração. E Pedro disse: há uma promessa. Não é só para vocês, é para seus filhos. Agora quero fazer uma pergunta. Se há uma promessa,
há duas coisas que podemos fazer com uma promessa. La deixamos aí como promessa ou la agarramos. Sabia? Irmãos, mira todos para mim aqui. Mira todos para mim. Todo mundo mira para mim. Não que sou velho, pero mira para mim que quero que entenda a palavra de minha boca. Sim? A palavra que vai sair de minha boca. Prenda atenção. Você sabia que há miles de promessas para você? E que há incluso promessas que já se passaram e que você não la possui? Porque mira, ter uma promessa é uma coisa. Agarrar a promessa que é tua e trazer para a realidade é uma outra coisa. Então, isso aí estava como promessa para eles, pero jamás tinham possuído esta promessa. Pero agora, quando o Espírito Santo vino por a palavra, usando a palavra no coração, que é que Pedro disse? Aí está a promessa. Agarre-la, irmãos. Hagam duas coisas, arrepintam-se e bautícense. E aí vocês vão tornar-se propriedade do Espírito Santo. Que coisa tremenda isso! Hã? Agora vamos aí para Hechos. Todavia em Hechos, vamos aí para Hechos, porque depois quero fazer uma pergunta. Quero ler dois textos que dizem a mesmíssima coisa, porque a Bíblia é assim, não disse uma coisa aqui e outra lá. Se disse uma coisa e la entendimos bem, vai a seguir dizendo a mesma, não se contradice. Então, Hechos capítulo 16, e onde está isso? Versículo 29. Antes quero explicar que história é essa. Pedro echou fora um demônio de uma niña que divinava na cidade e dava muito dinheiro. Seus patrones o agarraram e les meteram aí e disseram, mira, estão ensinando coisas que não são parte de nossa cidade. Essa coisa de Jesus aí, expulsar demônios, não é de nós outros. Porque a hora a niña não dava mais dinheiro, porque não tinha mais o demônio que adivinhava. Por isso, então agarram Pedro e a Silas, seu companheiro, eles pegam com varas e estão saindo sangue por todo, le metem no cárcere, le metem como se diz algema? Cofre? Um grillete em seu pé e no poste. Havia um poste e mete um grillete aqui e aqui. E les trancam as portas. E o carcereiro vai dormir. E sabe o que passa? Não tinham comido por la noite, não tinham cenado, estavam todos, pero llenos do Espírito Santo. E começaram a cantar himnos, aí adentro da prisão. E todos os prisioneiros malos que estavam aí, que não conheciam Jesus, estavam ouvindo. E cantavam hinos. E de repente, Deus mandou um terremoto, pero era um terremoto especial. Abriu os grilletes e abriu as fechaduras das portas. Já visto um terremoto fazer isso? Porque era um ángel que isso. Então estavam todos aí, e aí o carcereiro, duro de coração, se acordou, despertou. E aí quando viu as portas, disse, ai, se foram tolos, e agarrou uma espada para matar-se. E Pedro aí de dentro lhe grita, não lhe haga isso, porque estamos todos aqui. E ele disse, não lo pode crer. Esses bandidos que estavam aí, homens malos, como vão estar aí? E entra temblava. E aí, então ele pergunta, porque o Espírito Santo estava aí por la adoração e todo. Então se pergunta a Pedro, que vou fazer, irmãos? E aí vem a palavra. Então pedindo, vamos a ler todos? Então pedindo luz, se precipitou dentro, temblando, se postrou a los pés de Pablo e Silas, e para outro, e sacando-los les dijo, senhores, que haré para ser salvo? Nadie disse nada de ser salvo, pero o Espírito Santo estava dizendo a seus corações. Eles estavam só alabando a Deus e cantando, pelo Espírito Santo estava trabalhando. Então,
sin el trabajo del Espíritu Santo en el corazón? Ahora mira qué pasa. Entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Va a encontrar eso por toda la Biblia, es para usted y para tu casa. Pero ahí va mi pregunta. Entonces, si es una promesa para usted y usted la agarró, ya la agarró, ¿qué es que quiere con tu casa? Con tus hijos, con tus hijas. No, déjalos ahí. ¿O quieres que agarren la promesa? ¿Lo que es que quieres? Si usted es un papá y sabe dessas coisas, ¿qué es que vai a querer? Usted vai orar para os seus hijos, claro, não pode los mandar aí sem que lo quieran, porque essa é, como é a palavra que diz a fé, decisão. Fé tem decisão por el Espírito Santo que trabalha en lo corazón, ou seja, en lo espírito, não en la cabeza. Então aí é para usted e tu casa. Vamos aí, 32, versículo 32. E lhe hablaram la palavra del Senhor, e a ele e todos de sua casa. E aí que passou? E tomando-los en aquela mesma noite, hora de la noite, lhes lavou as heridas. Se convertiu o homem, porque estava aí sem lavar antes, porque não li isso antes, porque tinha coração duro. Aí mira, e em seguida, ele, aí está, essa é a coisa, pero porque, a pergunta é, por que hicieron isso? Porque o Espírito Santo tocou em nosso coração. Então, mira, quero fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Como é tu nome? Me olvido, é tu. Kevin. Aí está Kevin. Já se bautizou, Kevin? Glória a Deus, Kevin. Pero aí está, vamos a dizer que Kevin não se bautizou. E eu estou predicando aí. E aí vem Kevin para mim e diz assim, pastor, eu quero me bautizar. Ouviu a palavra, ouviu que vamos bautizar, e Kevin disse, você, pastor, quero me bautizar. E aí eu le miro a Kevin, eu digo, não sei se está entendendo bem. Para onde eu levei o problema? A la cabeça. Pero onde é a coisa? Agora mira, como é que eu, com minha cabeça, vou a julgar o coração de Kevin? Eu não posso, porque como é que vou a juzgar se o Espírito Santo... Kevin, lo siento, Kevin, pero não sei se o Espírito Santo está trabalhando em tu coração. E se eu sou su papá, eu sou um malo papá de todo, porque como vou a juzgar uma coisa dessa? Esse é o ponto. O Espírito Santo pode trabalhar não só nos niños maiores, pero o Espírito Santo é capaz de trabalhar em um niño que está no vientre de sua mamá. Por exemplo, o Juan el Bautista tinha 6 meses, nem 9 meses, estava aí no ventre. E quando chega Maria, llena já com Jesus, embaraçada de Jesus, e faz uma saludação, o Espírito Santo vai a Juan el Bautista aí, e o niño se põe louco aí adentro, e a mamã, e disse que se llena de alegria, e começa a saltar aí, com 6 meses de idade. Esse queda lleno do Espírito Santo. Mira que se o Espírito Santo pode trabalhar em um niño que tem 6 meses de idade no vientre da mamá, por que não em Kevin? E aí vem outra coisa. Quem você pensa que deve decidir o bautismo de Kevin? Kevin ou eu, o papá? Eu sou seu papá. Quem você pensa que deve decidir isso? Porque como vou saber se o Espírito Santo está trabalhando em Kevin ou não? Háblame. Eu não tenho como saber. Pero aí eu sou um papá eu sou bem cuidadoso com as coisas de Deus. Eu digo, Kevin, vem cá, Kevin.
não quer estudar um pouco mais dessa coisa para que se ponga mais assim. E aí eu peço, o que é que estou fazendo? Estou possivelmente trabalhando contra o Espírito Santo. Estou possivelmente rechazando o trabalho que o Espírito Santo está fazendo em Kevin. Porque não é por quanto Kevin entendeu a coisa, pero é por quanto seu coração se compungiu. Não é o que leemos? É que leemos todo isso, pero muitas vezes não faz sentido porque não entendemos o que leemos. Então, mira, o trabalho é no coração de los niños. Eu quero ser honesto com vocês. Eu tenho um tempo duro com niños que querem bautizar. Pero jamais me meti a não bautizar um que quer bautizar. Porque, irmãos, excuse me, será que vou ter que tratar com o papá de ele ou com... Não, vou ter que tratar com o Espírito Santo que pode estar falando em seu espírito e compungindo seu coração. E aí, vou meter-me em contra lo que Deus está fazendo. E aí disse assim, pero não lê, pero Kevin vai deixar mais um ano para bautizar. Porque sabe por quê, Kevin? Porque, I'm sorry, Kevin, você não lê tanto a Bíblia, não te vê orando tanto, você parece meio... Pero mira, que parece desses tipos que estão aí? Irmão, mira o carcereiro. Pablo e Silas estavam com sangue saindo aí. Le metió aí adentro, puso os grilletes, le prendió aí. Habla para mim, encuentra-me um pior que esse, mais duro de coração que esse. Pero o que passou? Quando o Espírito Santo trabalhou nele, e não foi aqui, foi aqui. Ele perguntou, o que vamos fazer? E aí ele disse, pois, vamos bautizá-los. E tomando-lhes naquela mesma hora da noite, lhes lavou as heridas e em seguida se bautizou com todos os suyos. E possivelmente tinha niños aí. Porque quando Pablo começou a falar para ele e para sua casa, o coração de los niños se quedaram assim compungidos. E disseram, papá, também eu quero. E papá não era nenhum tonto, porque estava lendo do Espírito Santo, e disse, sim, hijo. E o outro, talvez um tanto pequeno, disse, eu também, papá. E ele disse, pero aún não entende bem. Não é uma questão de entender bem acá, é uma questão do Espírito Santo falar acá. Estar compungido. Então, há algum tempo atrás, aí, na igreja brasileira, tinha bueno, não preciso ir à igreja brasileira. Vou a meu filho André. Queria bautizar-se. Bem pequeno. Bem pequeno. E lo bautizei. E dou glórias a Deus porque não me pus em contra do Espírito Santo. Porque que tal se eu apago o que o Espírito Santo está fazendo aí? Talvez não seria pastor hoje. Está aí em Califórnia, sendo pastor de jovens, uma igreja grande, é pastor. Já estuvo 10 anos na Grécia. Talvez eu teria parado isso em sua vida. Porque eu sou a autoridade. Eu posso parar, se lo hago. Então, irmãos, que é que estamos entendendo hoje de bautismo? Bautismo não tem a ver com tu mente, tem a ver com tu coração. Quando a palavra de Deus é falada, possivelmente o Espírito... Eu estou pensando que Deus está falando com muitos aí agora. Porque, porque não sou eu, estamos lendo a palavra. Então, era a mesma coisa que Pedro estava fazendo aí, quando se compungiram e perguntaram, irmãos, que haremos? E eles bautizaram a todos. E disseram, aí uma promessa, agarra-la. Não deixa aí a promessa esperando mais. E há uma promessa para você e para sua casa. Então, aí os bautizaram. E aí está a mesma coisa. E ele se bautizou com todos os suyos. Com todos os suyos.
Amém? Então, estão entendendo isso pela palavra de Deus? Não é quanto está aqui, é quanto está em tu coração, em tu espírito. Não é uma coisa que pode ver, vamos a dizer, eu, pastor Juan, ele bueníssimo cristiano, muito cuidadoso. E aí estou aí, esse carcereiro não cuidou de Pablo, não cuidou de Silas, le meteu aí, e aí lo sacou, e eu estou aí. Eu sou pastor sênior de la prisão. Aí, onde está Pablo? É essa que estamos lendo. E aí este carcereiro vem e está temblando e diz assim, irmãos, que tenho que fazer? Arrependa-se e creia em Jesus. Eu digo, Pablo está predicando muito bem. Arrependa-se e creia em Jesus e será salvo, tu e tu casa. E aí, então ele leva para fora, começa a sanar as heridas. Isso é um resultado de que se arrependeu. Porque não hizo isso antes. Agora estava diferente. E aí disse, hey, quero bautizar-me. Ele disse, espera aí, Pablo. Temos que ensinar-lhe um pouco mais. Temos que contar as histórias. Irmão, não pode bautizar, tem que crescer um pouco mais em sua fé. Hermanos, bautismo é para entrar em lo pacto. Como vou evitar a pessoa de entrar no pacto? Entenderam? Entenderam com clareza isso? Como vou evitar que entre? Não, pero, irmãos, não. Está muito novo, aí vamos ver se quer mesmo. Não. Como é que vou juzgar uma coisa que é en el Espírito, por el Espírito de Deus? Eu tenho que crer, porque senão vou a poner-me em contra. Vou a parar o que o Espírito Santo de Deus está fazendo. E te imaginas com quem vou a tratar? Aí Jesus vai dizer, vai agarrar por aqui e dizer, o que é que está sendo, homem? Eu estou com minha palavra convencendo, o Espírito Santo convencendo, e você tratando de deixá-los fora. É bem assim que é. E estamos falando de bautismo. Bautismo é aqui em tu coração. Em tu coração. Sim? Em tu coração. E aí, um dia desses, aí uns meses atrás, uns anos atrás, aí estava na igreja predicando e ensinando sobre esse assunto, bautismo. E marcamos o bautismo e se formos para ir para o lago para bautizar. E aí, meu irmão ligou e disse, pastor Juan, já me bautizei, pero não sei, aqui adentro, estou querendo fazê-lo outra vez. Eu digo, em nome de Jesus, venga, lo hacemos outra vez. Ele disse um dicho que temos aí no meio dos brasileiros, um caldo de galinha, se diz caldo de galinha, quando as mulheres justo tiveram um bebê, aí antigamente tomavam caldo de galinha para não tomar coisas mais pesadas. E eu disse para ele, caldo de galinha e bautismo não fazem mal para nadie. Pois é correto. E eu le bautizei uma outra vez. E disse, bueno, pues como vou a parar? Se está crendo que Deus le está mandando hacerlo, pues hágalo. Todo lo que quiere. Se Deus te manda, não sou eu que vou dizer não para você. Vamos a encerrar isso, irmãos. Já se passou. Pensei que eu estava, pensei que tinha mais tempo. Já se foi. Mira, irmãos, vamos encerrar isso. Qual é o engano que muitas vezes estamos nós outros nele? Levamos todas as coisas para cá. Agora quero dizer uma verdade para você. Se você toma em conta tanto de Bíblia que tem acá, tanto conhecimento que tem acá, tu vida tendria que ser uma vida tremenda. Então, qual é o problema? É que está acá, pero não desceu para cá. Não descendiu para cá. Não bajou a tu coração.
não vino a tu espírito, se quedou em tu alma solamente. Tiene um conhecimento, pero es pura alma, es aqui, não é aqui, no coração. Não há um coração compungido, não está contristado, não está aí para decidir. Então, irmãos, temos que parar com essa coisa de agarrar aquilo que é que o Espírito Santo hace e hace em nosso espírito e transferir todo para cá. Muy, pero não sei não, se tem tu filho que sirve aí, quer bautizar-se, pero não sei se está listo. Como não sei? Pois não quer. Eu quero terminar desta maneira. Mira, quero terminar desta maneira, pero necessitam prestar atenção nisso, porque têm que entender isso. Se não entende isso, perdi todo o meu tempo aqui. Mira, quero terminar com isso. Se tu filho quer fazer alguma coisa que está em conformidade com Deus, você pensa que é o diabo que está querendo que lo haga? ¿Desde quando o diabo vai querer que alguém haga uma coisa que requer obediência para Deus? É impossível. Então, se tu filho que está aí, já servindo a Deus, alabando, e ele vem uma coisa, eu tenho que entender que é de Deus. Não, pero não, talvez não seja de Deus, pero como? Uma certeza eu tenho do diabo, não é porque ele jamais vai fazer isso. Ele quer todo o oposto. Sabe que o diabo quer dizer, Kevin, não se bautize, Kevin, que vai ser homem. Não se bautiza aí nessa igreja. Isso é do diabo. Jamais vai alegar e dizer assim, ei, Kevin, sabes que? Se bautize, entregue-se para Jesus. Jamais vai hacerlo. Entendeu? Isso jamais pode vir do diabo, jamais. Então, quando vocês que aún são papás de niños pequenos que vão alegar nesse ponto, talvez não alegado todavia, pero vão alegar que querem, você lhe disse, sim, meu filho. Que bueno, hágalo, vamos hacerlo, vamos hacer uma fiesta. Isso vai ser tremendo. O coração de Jesus vai estar muito contento por tu decisão, porque está aí uma decisão que o diabo não pode ajudar tu filho a tomar. Não vai ser jamais. Entenderam isso? Então repita comigo: bautismo é algo espiritual. Viene como consequência do trabalho do Espírito Santo em nosso espírito, em nosso coração. É assim que encerramos essa coisa. Amém?